Fotografia. Fotografia teve a paixão despertada, eu estava na, acho que, sétima série. Uma aula de artes, e aí a gente fazia um processo de fotografar e revelar com negativo convencional. E aí foi assim a primeira vez que isso me fascinou, por ter atenção para uma câmera profissional, manual, feita com negativo de fato. E aí, ok, ficou dormente. Passaram alguns anos, entrei na faculdade e um colega tinha uma câmera de negativo antiga querendo vender, uma câmera do meio dos anos 70, e eu falei, bom, é agora. Peguei, comprei a câmera e comecei a experimentar. Queimei negativo, um monte, até aprendi na raça, nunca fiz curso. E aí uma hora eu resolvi que ia virar trabalho, que ia virar profissão. Comprei minha primeira câmera digital e começou. E a coisa da sonoplastia tava um pouquinho ligada, né? Na verdade, antes eu já era formado locutor, aí locutor eu me formei pela Rádio Oficina. Na sequência já acabou o curso de radialista, eu tinha interesse em fazer o curso de sonoplastia de rádio. Então já emendei e pulei de um curso para outro. Eu acho que locução é a área mais tranquila de atuar, porque eu posso atender remotamente, eu posso atender de casa. Tem programa de TV que eu faço de casa. Então eu gravo no home studio e envio a locução direto para o cliente. Algumas coisas exigem que você vá até o estúdio, mas é muito raro. Por me realizar mais profissionalmente, o que mais me despertava interesse em fazer era a narração de documentário. Então, Discovery Channel. Assim, quando eu era moleque, eu lembro que eu assistia com meu pai na TV Cultura o Planeta Terra. Não sei se esse programa existe ainda, se não me engano, na época ele era narrado pelo Gilberto Gil. Então é um programa muito antigo e foi o que começou esse interesse, essa curiosidade por programa de vida selvagem, vida animal. Então é o meu primeiro contato, é a minha memória mais antiga disso. E aí, assim, numa era pré-TV a cabo, né? Então era o único lugar onde você tinha acesso a isso. E aí, com a chegada de TV a cabo, quando ficou fácil o acesso a Discovery, a National Geographic, então isso acentuou mais ainda, né? Bom, a fotografia de cosplay, ela é 99% hobby. Ela absolutamente não é um meio de sustento, mas é realmente por paixão mesmo. Veio através da influência direta de cinema, né, de pôster de cinema. Eu coleciono trilha sonora de cinema desde que eu tinha 12 anos, mas comprando CD mesmo, de fato. Então eu vim a infância inteira, a adolescência inteira, estando exposto a essas artes de pôster de cinema. Isso sempre me encantou, sempre fascinou. Os pôsteres do Velocidade Máxima, do Duro de Matar, eu sempre gostei muito dessas coisas. E é uma coisa que eu queria reproduzir. Então, eu não vou conseguir lembrar há quanto tempo foi que começou, mas eu comecei a fazer meus primeiros testes com pôster inspirado no Homem de Ferro, fazendo testes de colocar luz, de fazer mudança de cenário digital. E aí foi indo. Conheci um cosplayer do Wolverine, o Eric Andrade. E aí conheceu um cosplayer, conheceu todos, né? O único cosplay que eu efetivamente me aventurei a fazer foi o Justiceiro, que é meu personagem assim favorito, sempre foi. Apesar de eu nunca ter lido o quadrinho, mas tem alguma coisa ele visualmente ele apela muito pra mim, tem uma coisa que pega, e aí acabei por conhecer o personagem e vi que tem coisa que, enfim, né, tem motivo. E fora disso, aí eu me aventurei a fazer muito coisa meio autoral, meio... sei lá, se tentar destrinchar as coisas que eu fiz de autorretrato, você vai descobrir que tem influência de alguma coisa, que não dá muito para definir o que é, mas tem na sua origem algum filme. Então, se fizer uma forcinha para olhar, você vai descobrir que tem alguma coisa lá. Então, era muito mais a coisa experimental. Eu quero fazer alguma coisa baseada em aventura clássica, quero fazer alguma coisa baseada em policial. Então, eu ia brincando muito com essas coisas. Na época, eu estava muito encantado pelo The Late Late Show do Craig Ferguson, acho que era NBC, dá pra achar no YouTube. Até porque era o único jeito de eu assistir, o programa já estava fora do ar, o cara tinha concluído 10 anos de programa, e aí encerrou para ir fazer outras coisas, e eu fui descobrir só depois. Então, assim, ele era na linha do David Letterman, do Jimmy Kimmel, era nessa linha de talk show. E eu estava adorando assistir, adorando. Eu já tinha experimentado outros apresentadores, tinha assistido um pouquinho do Jay Leno, mas não adianta, ele foi o que me pegou. E aí eu queria experimentar, queria brincar com aquilo, queria fazer. E aí eu falei, pô, com que tema que eu vou fazer? Onde que eu estou inserido? Falei, vamos brincar com cosplay? Vamos, entrevistar os cosplayers, ver o que eles fazem, como é que eles começaram. E aí, muito do visual do cosplay talk, da parte de sonoplastia, tal, abertura, o ritmo, o estilo de fazer, bebe muito do Late Late Show.
como eu já estava fotografando o pessoal, então eu já conhecia muito cosplayer quando eu resolvi fazer. Eu já tinha fotografado muita gente. Aliás, das pessoas que eu convidei para a entrevista, é tudo gente que eu já tinha fotografado antes. Então isso facilita um pouquinho, né? Você conseguiu sim do pessoal. E a produção era eu e eu. Eu, uma câmera, acho que eu tinha um ponto de luz só, e baixava o chroma key bem aqui onde a gente está agora. Aqui atrás eu baixava o chroma key na sala da minha casa e fazia. Juntava aqui os banquinhos, montava uma mesa improvisada e a gente fazia. E aí depois, muita pós-produção, né? After Effects, colocar luz, colocar cenário e finalizar a parte de sonoplastia. Agora, o que foi vindo com o tempo foi justamente aperfeiçoamento, né? Porque é praticar muito. Você acaba pegando macete aqui e ali, pega uma manha ou outra, às vezes um ensaio ou uma edição te traz um problema que você nunca teve, então você é obrigado a corrigir. Por exemplo, recorte de chroma key, eu sempre fiz em fundo azul, chegou o Homem-Aranha aqui, com uniforme azul, e aí? O que eu fazia? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de probleminha que vai te ensinando a driblar a coisa, e aí vai aperfeiçoando. Como autônomo, eu acabo por não pensar em aposentadoria, e talvez seja porque eu quero morrer trabalhando, não tenho pretensão de parar. Então eu não me vejo parando de fazer nenhuma das coisas que eu faço. É claro que eventualmente pode diminuir o ritmo e tudo mais e tal, mas acho que parar de fazer eu não me vejo parando, não. Procure imaginar um camarada que entra num dojo de artes marciais e aí tem aquele embate clássico em que ele enfrenta 10 oponentes e derrota os 10. Fácil. E aí você, presumidamente, olha pra esse cara e fala, uau. E aí, logo depois, entra um outro cara no dojo. Esse, que acabou de derrotar os 10, se curva e faz reverência pra ele. Se eu pudesse ser lembrado como esse segundo cara, tá bom já.